dia, mais uma aula de ressonância magnética. Nessa aula nós vamos falar um pouco da formação da imagem em RM e a composição do sinal de radiofrequência. Nós já vimos que é o sinal de radiofrequência que vai produzir o fenômeno de recessão. Vamos lembrar isso aqui a partir do movimento de precessão dos prótons. Mas vamos procurar entender de uma forma um pouco mais detalhada a composição de um sinal de radiofrequência, sem atentar se é um gradiente eco, se é um spin-eco. Isso não é tão importante agora. O importante agora é que a gente compreenda a estrutura, que a gente entenda o que é um TE, o que é um TR, o que é um tempo de espera T, por que existem sinais de 45, de 90, 180 graus e o que isso significa. Então essa composição de sinal, o entendimento dessa composição de sinal é que é importante agora. Porque você entendendo a composição do sinal e por que hora T1 é mais longo, hora T2 é mais longo, hora T1 é mais curto, hora T2 é mais curto, você vai ser capaz de entender a composição de qualquer sinal que se apresente para você. Seja spin-eco, seja gradiente eco, seja fast, seja o que for. Porque você vai entender a composição desse sinal. Ok? Então, vamos lá. Vamos ver. Bem, meus caros, vamos lá, Primeiro vamos aproveitar esse slide aqui para a gente ter uma breve revisãozinha de tudo que a gente falou para a gente poder caminhar em termos de sinais, A gente viu que para ter imagem de ressonância a gente precisa que prótons entrem em precessão. A gente viu as condições para que esses prótons entrem em precessão e que o átomo de hidrogênio atende por ter Z ímpar e número atômico ímpar também, então tem momento angular diferente de zero. A gente viu que em precessão ele vai fazer esse movimento circular em torno do eixo de orientação, que é do campo magnético. A gente viu que isso aqui tem uma frequência, que a gente chama de frequência de precessão, dada pela equação de Lamour, que é a função do campo magnético. A gente viu também que a gente está lidando com grandezas vetoriais, que tem módulo direção e sentido, e a gente pode representar esse movimento de precessão dos prótons daquela estrutura por um vetor magnetização. O fenômeno de ressonância vai ocorrer quando a gente, conhecendo essa frequência de precessão, aplica um sinal de radiofrequência. Aplicando esse sinal de radiofrequência, a gente altera a posição do nosso vetor magnetização, como está aqui bem demonstrado. A gente altera essa projeção do vetor magnetização no eixo Z, faz surgir também a projeção no plano XY, em função da modificação da posição e fase do vetor magnetização. Quando esse sinal é interrompido, como a gente já viu, a gente tem o fenômeno de relaxamento, fenômeno em que esse vetor magnetização ele tende a retornar à sua posição de precessão. Com isso, há um movimento de retorno em relação à projeção no eixo Z e também em relação ao plano XY. Em relação ao eixo Z, a gente chama de relaxamento T1, e em relação ao plano XY, a gente chama de relaxamento T2. E em cima desse tempo de relaxamento, em relação ao eixo Z, em relação ao plano XY, ou seja, relaxamento T1, relaxamento T2, que nós vamos montar a composição do nosso sinal de radiofrequência. Porque é em cima desses relaxamentos T1 e T2 que a gente vai ter o contraste adequado para diversas estruturas que a gente tem que representar. Estruturas do corpo humano têm relaxamentos
T1 e T2, ou seja, relaxamento em relação ao eixo Z, né? Ao movimento da projeção do vetor, magnetização em relação ao eixo Z e ao plano XY, de maneiras diferentes. E é em função desse sinal que o tecido emite de retorno que o padrão de sinal tem que ser montado para que a gente tenha uma imagem adequada. Não sempre se lembre do que a gente já falou, né? A gente manda um sinal de radiofrequência, a gente tem bobinas para isso, né? Para frequência, para produzir alteração do vetor magnetização. Mas quando esse sinal cessa e existe o retorno à sua posição de origem, quem vai emitir sinal agora é o tecido, é a região sob a qual nós vamos fazer imagem, nós vamos estudar. Esse tecido biológico, esse tecido fisiológico, ele tem um sinal padrão. Se há a presença de uma patologia, se há a presença de uma doença, né, de um tecido diferenciado, o sinal será diferente. E as alterações de contrastes, né, que isso vai provocar, vai produzir as nuances de imagens de contraste que a gente precisa ver. Mas tudo passa do entendimento de como ocorre T1, de como ocorre T2, e que há diferenças em cada tecido em relação ao relaxamento T1 e em relação ao relaxamento T2. Meus caros, antes da gente olhar a composição do sinal propriamente dito, vamos entender o seguinte. Quando a gente aplica um sinal de radiofrequência, a gente altera o movimento de precessão. Altera o movimento de precessão fundamentalmente em quê? Em dois pontos essenciais. Um é a alteração de fase no sinal e o surgimento de uma projeção do plano XY. E a outra coisa é o ângulo de inclinação desse vetor magnetização em relação ao eixo Z. E esse ângulo pode ser mais ou menos alterado em função do tempo que o sinal de radiofrequência permanece. Quanto mais tempo esse sinal de radiofrequência permanece que está produzindo recessão, maior é o ângulo em relação ao eixo Z. Quanto menor tempo esse sinal de radiofrequência permanece sendo emitido, menor era o ângulo em relação ao eixo Z. Então é muito comum, quando se analisa sinais de radiofrequência, a gente falar da presença do sinal de radiofrequência, o tempo em relação, ele permanece atuando em determinadas estruturas em função do seu ângulo. Um sinal de 45 graus, um sinal de 90 graus, um sinal de 180 graus. Quando a gente utiliza, né, esses ângulos, a gente está dizendo que o sinal de radiofrequência ficou mais ou menos tempo sendo emitido em relação àquela estrutura, provocando uma angulação do vetor magnetização maior ou menor. Porque na composição do sinal vão aparecer sinais de 45, de 90, de 180 graus. E o que isso significa? Significa exatamente o tempo que esse sinal de radiofrequência ficou sendo emitido para aquela estrutura para um determinado fim. Ok, meus caros? E aqui, meus jovens, um sinal de radiofrequência, como ele é emitido. Vocês podem ver que ele segue um protocolo. Ele tem sinais de 90 graus, de 180 graus. Eles têm sinais aqui que aparecem como um retorno de eco. O que significa esse retorno de eco? E por que esse sinal de eco aconteceu aqui e não aconteceu aqui, por exemplo? O que é um TE? O que é um TR? Porque isso vai estar presente em praticamente todos os sinais, seja spin eco, gradiente eco, seja o que for. Você vai ver na composição do sinal de radiofrequência que está sendo enviado para a estrutura, esses padrões. O que isso significa? Primeiro vamos começar do TE e do TR. TE é tempo de eco e TR é tempo de repetição.
O que é um tempo de eco? Um tempo de eco é um tempo segundo o qual a estrutura vai responder com um sinal de radiofrequência a partir de um sinal que você tenha enviado produzindo ressonância. Ou seja, a gente enviou um sinal de radiofrequência, produziu o fenômeno de ressonância. Esse sinal, passado um tempo, ele vai cessar. E a estrutura vai responder com um sinal de radiofrequência. Esse tempo entre o sinal que eu enviei e a resposta da estrutura, a gente chama de TE. Agora, olha só que coisa interessante pra caramba. Olha só, o TE está aqui e eu apresentei aqui para vocês aqui no desenho dois tempozinhos T iguais, ó, um e outro. E o TE acaba sendo exatamente, ó, o dobro dos dois, ou seja, teve um, depois teve o outro, ó, o somatório dos dois tem o TE. Isso é coincidência? Não, isso não é coincidência. Nas pesquisas, nos trabalhos que foram feitos ao longo dos anos com ressonância magnética, visando otimização e melhoria, né, se descobriu que se você enviar um sinal de radiofrequência para uma estrutura para produzir recessão, né, passado um tempo, você emite um segundo, o retorno, o eco do primeiro, vem exatamente nesse intervalo de tempo aqui para frente. O que eu quero dizer? Ó? Apliquei um sinal. Após um tempo, apliquei um segundo sinal. O eco do primeiro vai aparecer exatamente a partir de agora, nesse intervalo de tempo. Se eu pegar esse tempo T aqui e projetar para frente, aqui ó, surge um eco. Então eu sei que esse sinal aqui de retorno, esse eco, é em função desse primeiro sinal aqui que foi mandado. E ele ocorreu aqui por causa da presença deste sinal. Isso acontecendo, eu sou capaz agora de estabelecer um TR. O que é um TR? É um tempo de repetição. Quando eu posso repetir essa estrutura de sinal aqui, ó. Quando que isso aqui pode ser repetido para que eu tenha um eco novamente? É o tempo de repetição. Mas eu só posso estimar um tempo de repetição se eu souber um TE. Se eu souber exatamente onde o eco vai ocorrer, eu consigo estimar um tempo de repetição. Então, todo padrão de sinal de radiofrequência vai ter composição semelhante a essa. Vai ter uma estrutura de TE, que vai ter um TR, vai ter um TE, e esse TE vai ser função desse intervalo aqui, ó, entre a emissão de dois sinais. Quando você manda dois sinais, você é capaz de saber quando vai ocorrer o eco do primeiro. E a partir daí você monta o seu TR e estabelece o seu protocolo de sinal de acordo com a estrutura que você queira. Mas seguindo esse padrão de TR, TE, sendo TE o dobro deste tempo aqui estabelecido. Ok, meus caros? A partir do entendimento da composição do sinal, a gente agora pode falar um pouco de imagens ponderadas em T1 e imagens ponderadas em T2. Né? Imagens ponderadas em T1 significa que eu vou fazer esse T1 ter um tempo de relaxamento maior ou menor. Eu vou fazer esse tempo de relaxamento em T2 ter um tempo de relaxamento maior ou menor. E quem decide isso é a anatomia que eu estou tentando radiografar. Tá? Então, por exemplo, as imagens ponderadas em T1 mostram de forma ideal a anatomia de partes moles e gorduras. Né? Imagens ponderadas em T2 mostram idealmente líquidos e patologias, tumores, inflamação, trauma. Ou seja, as imagens ponderadas em T1 e em T2 fornecem informações complementares de forma que ambos são importantes para caracterizar a patologia.
E a definição de ter um T1 longo, um T1 curto, um T2 longo, um T2 curto, se vai parecer mais ou menos brilhante, depende da resposta que cada sinal, que cada estrutura vai produzir em termos de sinal, em função de sua composição de água, de líquidos, de gordura, de matérias com pouca água. A gente pode ter uma imagem mais brilhante se a gente mandar um sinal compatível com a resposta daquela estrutura que a gente está tentando fazer a imagem por ressonância magnética. Por exemplo, ó, gordura aparece brilhante, ou seja, alta intensidade de sinal, nas imagens ponderadas em T1, T1 mais longo, e relativamente escura, né, baixa intensidade de sinal nas imagens ponderadas em T2. Porque a resposta desse tecido que contém gordura apresenta um sinal compatível com a ponderação em T1. Então ele aparece mais brilhante. Okay? Já a água e líquidos aparecem relativamente escuros, em imagens ponderadas em T1 e brilhantes nas imagens ponderadas em T2, porque elas são compatíveis com a resposta de relaxamento em T2. Então, na composição do sinal, isso tem que ser observado. Quando a gente faz de forma adequada a composição do relaxamento T1 e T2 para a estrutura que a gente está produzindo a imagem, a gente tem uma imagem mais brilhante ou menos brilhante. Se você buscar uma analogia, é exatamente o que você obtém quando você trabalha com radiação e imagens radiográficas. O seu ajuste de energia, o seu ajuste de quantidade de fótons depende da estrutura do tecido para que você tenha uma relação de contraste adequada. Se você não fizer a adequada combinação de energia do feixe com quantidade de fótons e a estrutura que você está radiografando, você não tem contraste adequado de imagem. E aqui em ressonância vai ser exatamente a mesma coisa. Se você não compor, né, o teu sinal para produzir imagens ponderadas em T1 e T2 em função da estrutura que você está radiografando, você não tem uma relação de contraste adequado. Ok? Então, estruturas com gordura vão ser ponderadas em T1. Estruturas com água, líquidos, buscando definição de patologias, serão ponderadas em T2. Porque a resposta daquele tecido é compatível com este sinal. E assim vai apresentar uma relação de contraste de forma adequada. E aqui, meus caros, fechando a nossa aula de hoje, né, a gente tem 3 imagens, né, de um mesmo corte, né, sendo a ponderada em densidade protônica, a B ponderada em T1 e a C ponderada em T2. O que a gente está obtendo nesta imagem com esses 3 cortes diferenciados? Relação de contraste diferenciada. A gente pode ver que em cada uma delas a gente evidencia alguma estrutura dentro desse corte. Tá? Então, quando a gente busca a ponderação adequada em T1 e T2, quando a gente busca um padrão de sinal em cima da densidade de prótons, o que nós estamos buscando? Alterações de relação de contraste para evidenciar estruturas específicas daquela região que nós fizemos a imagem por ressonância magnética. A gente está alterando relação de contraste destas imagens. E nessa alteração de contraste que nós estamos alterando, a gente vai produzir, vai evidenciar as estruturas ou o achado de imagem, né, patologia, que foi o que motivou a feitura dessas imagens, desse exame, desse estudo por ressonância magnética. Ok, meus caros? Hoje a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra numa outra aula. Até lá!